Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. E se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite e inscreva-se agora. Ezequiel capítulo 37 é uma passagem bíblica muito conhecida, qual fala do vale de ossos secos, onde Deus levou o profeta em espírito e ali lhe trouxe revelações, pediu para que ele profetizasse. Existem algumas situações durante esse texto aqui, que hoje a gente vê muitas pessoas falando que é profeta, se denominando como profeta do Senhor, e Deus leva a gente a refletir o que é ser verdadeiramente um profeta quando a gente olha para esse texto aqui. Porque para ser um profeta não é aquilo que a gente tem visto por aí muitas vezes. Quando Deus revela algo para um profeta, não é para o profeta sair por aí dizendo: olha, Deus me revelou isso ou aquilo outro. Ele tem que saber o que Deus quer com aquela visão que Deus lhe mostrou. É dessa forma, mas muitos não fazem isso, né? Por que não dizer a maioria de muitos cristãos ou crentes que não fazem dessa forma? Em vez de ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, ele fala dele mesmo. E muitas vezes, até mesmo quando Deus revela para ele, ele quer tomar a frente de Deus. Não espera o que Deus quer. Porque às vezes quando Deus mostra algo, nem sempre Deus quer que a gente diga para todo mundo. É dessa forma mesmo. Aí muitas das vezes a pessoa intitulada de profeta fala, não acontece. Aí o que acontece? Vão colocar a culpa em quem? Em Deus. Em Deus. Algumas pessoas colocam a culpa em Deus, porque Deus falou isso, Deus falou... Não, não foi Deus que falou. Quem falou foi alguém que falou para você, e você ficou acreditando em ilusões, em fantasia, e não acontece nada. Aí a gente vê aqui, Deus levou o profeta em espírito àquele vale. E quando chega lá, Deus faz algumas perguntas para ele. O profeta não saiu atropelando Deus, ele esperou Deus revelar para ele o que quer dizer aquela visão. Com certeza. E quando a pessoa não recebe a visão, o que ele tem que fazer? Ele tem que esperar em Deus. Você vê que Daniel, quando teve uma visão de Deus, ele levou 21 dias em orações para primeiro ter uma resposta de Deus, o que significava aquilo. E mesmo assim, não conseguiu entender de imediato. Aí as pessoas chegam, muitas vezes a gente vê alguns chegar e diz: olha, eu estava ali, quando eu cheguei aqui, Deus me contou uma história, e começa a profetizar para todo mundo. Por quê? Porque quer aparecer. Aparecer e deixar muitos frustrados por não acontecer. É um negócio muito sério. É verdade. Muito sério isso mesmo. Esse negócio de profecia, de querer tomar a frente de Deus. Às vezes faz até a pessoa, alguém que não tem experiência, sair da presença de Deus. Com certeza. Deus levou ele em espírito àquele vale e havia muitos ossos secos. A primeira coisa que aconteceu, ele observou a revelação. Ele começou a observar cada detalhe da revelação. Não é simplesmente Deus revelar alguma coisa e a pessoa sair por aí, eu vi isso, vi aquilo, isso significa isso significa aquilo. Não. Ele observou cada detalhe. Observou, como tem muitos que não fazem isso. Acha que foi algo da parte, assim, faz alguma coisa na mente dele e sai falando o que vem à mente. Ele observou a visão. Antes de falar alguma coisa, em nenhum momento a gente vê o profeta se antecipando, falando isso, falando... Não, ele ficou na dele, só observando. Quem falava era Deus. Durante uma revelação, quem fala é Deus. Afinal de contas, estamos falando de mistério. De mistério, verdade. E se estamos falando de mistério, é necessário Deus revelar o mistério. Muitas vezes Deus mostra alguma coisa e a gente, claro, não vai entender. É preciso que Deus diga: olha, isso é isso, isso é isso. Assim como José no Egito. Né? Com certeza. Quando José tem a revelação, aparentemente os sonhos do padeiro e o sonho do copeiro
ou o sonho do copeiro e o sonho do padeiro, os dois era praticamente a mesma coisa, com revelações diferentes, interpretações diferentes. Nessa situação de Ezequiel, o que a gente encontra aqui? A gente encontra 3 tipos de pessoas dentro de uma revelação profética. 3 tipos de pessoas, ou 3 seres, vamos dizer assim. Primeiro, são os ossos secos. Segundo, o profeta Ezequiel. E terceiro, Deus. Em uma revelação ou em uma visão como esta, 3 pessoas, bem importante frisar essa parte aí que você falou mesmo, porque para analisar cada uma. para a gente entender quem somos nós dentro da visão profética. Muitas pessoas se acham o Ezequiel. Eu sou o Ezequiel, eu sou o profeta. Tem muitas pessoas assim, acham que é o profeta. Será que você é mesmo um profeta? Será que você está no lugar do Ezequiel? Será que você, que se denomina profeta, você pode dizer, eu nesta visão sou Ezequiel? Porque Ezequiel em nenhum momento saiu por aí falando aquilo que viu. Ezequiel ficou caladinho na dele, observando tudo. E Deus continuou lhe mostrando e lhe revelando a visão. Eu tenho visto muitas vezes alguns tipos de profeta que tem por aí, que ele parece mais Deus do que profeta. Muito bem observado essa questão mesmo. Ele sai revelando isso, revelando aquilo, porque isso, aquilo, outro. E eu não estou dizendo aqui que Deus não usa ninguém em profecia, não é isso. Eu estou dizendo, ou tentando dizer aqui, que muitas vezes tem pessoas por aí que quando Deus não usa, porque tem pessoas que acham que Deus tem que usar ele em todo culto, quando Deus não usa, ele quer usar Deus. Verdade, e também muitas pessoas, por falta de conhecimento, se deixam levar por aquilo, achando que é uma pessoa santificada, começa a convidar logo aquela pessoa para os cultos, para círculo de oração, para pregar. É o profeta. É o profeta, Vamos ter o profeta, não perca o culto. Hoje tem culto online, hoje tem isso, tem aquilo outro. Hoje vamos ter o grande profeta, a grande profetisa. Vai profetizar para a sua vida e você vai ter bênçãos. E aí? Como é que fica? E não acontece nada. Não acontece nada. E a gente vê aqui exatamente que nós precisamos fazer essa separação. Deus a gente não é. Em uma visão profética nós não somos Deus. Mas tem pessoas que estão agindo como se fosse Deus. É Ele quem diz o que está acontecendo, é Ele quem diz o que significa cada coisa, sem que Deus tenha revelado a ele. Simplesmente Deus deu uma visão para ele, porque Deus continua dando visão nos dias de hoje. Deus continua. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. E nós temos experiência com isso. Mas nós precisamos esperar Deus dizer, olha, porque muitas vezes Deus mostra uma visão para a pessoa. Às vezes Deus quer que você fique só para você e Ele ore. Às vezes Deus manda você alertar alguém. Dessa forma. Em outras, Deus manda você falar para todos, para que todos saibam que Deus está presente, que Deus continua atuando, que Deus continua revelando as coisas ocultas que muitos não sabem, ou que nós não sabemos, né? Porque nós não sabemos. Sem deixar, né, que muitos que se intitulam profetas vão o quê? Escuta fofocas ou comentários e costuma usar aquele comentário. Perfeitamente. Usa o púlpito para falar aquelas coisas. Para dizer que foi Deus que revelou. Que Deus revelou, então vai até a pessoa. É verdade. Esses profetas geralmente gostam de fazer elogio ao pastor da igreja, porque para que, se o pastor não for uma pessoa que tem a visão de Deus, se não for alguém experiente, ele cai. Porque o ser humano, infelizmente, o ser humano, ele gosta de elogio. Gosta mesmo. Mas quando é um homem de Deus que tem visão de Deus, ele não se ilude com elogio, porque o que acontece com o elogio?
Quando você vê um elogio demais, isso significa que o laço está sendo preparado. Existe um laço por trás desse elogio. Veja, o profeta Ezequiel ficou em silêncio, observando tudo, e Deus pergunta para ele: pode porventura esses ossos reviver? Então foi aí que o profeta falou. Quando Deus lhe perguntou, antes de Deus perguntar, ele não falou nada, simplesmente ficou calado na dele E só observando, né? só observando. Então aí ele disse: tu sabe tudo. Tu sabes, Senhor. É o Senhor quem sabe. Mas tem muitos por aí que saem por aí. Ah, porque pode, porque isso, porque aquilo outro, porque pode fazer. Não é assim. Deus pode fazer, mas nem sempre significa que Ele vai fazer. Com certeza. Não é porque Deus pode fazer que Ele vai fazer. Algumas situações, indo para outro profeta, Deus poderia, deixa eu perguntar para você, Deus poderia transformar a vida de Saul através da oração de Samuel ou não podia? Poderia sim. Mas ele fez isso? Não. Por quê? Porque ele não quis. Deus não quis e chegou ao ponto de dizer: ô Samuel, chega, para de orar por este homem, porque eu rejeitei. Deus tinha rejeitado o Saul, e então o que aconteceu? Deus teve que chegar para Samuel e dizer: chega, porque eu escuto todas as tuas orações, eu respondo tuas orações, mas eu não quero responder essa. Então para com isso, para de orar por esse tipo de gente, porque esse tipo de gente não tem jeito. Então tem pessoas que infelizmente não tem jeito. Saul já tinha profetizado, entre os profetas, Saul profetizou, Saul foi usado. Tem muitas pessoas que já foram usadas por Deus, mas que hoje estão querendo usar Deus. E aí estão causando um grande erro, estão cometendo um grande erro. Essas pessoas estão cometendo um grande erro e é muito perigoso isso. Muito mesmo. Temos que ter muito cuidado com isso. Que nós possamos identificar quem somos nós. Deus nós não somos. Nós não somos Deus na revelação. Só existe duas opções. Ou nós somos profeta de Deus, como Ezequiel, que fica em silêncio, observando tudo e só fala quando Deus lhe faz alguma pergunta, ou a gente não passa de ossos secos, que precisa que Deus use outras pessoas para profetizar o Espírito na nossa vida. Que Deus tenha de misericórdia. Que nós não venhamos ser vasos que um dia foram usados como aqueles ossos que eram ossos de soldados que um dia foram guerreiros e que lutaram em prol de Israel, que lutaram em prol do povo de Deus e agora estava ali como ossos secos, sem esperança, sem nada. E tem muitas pessoas nessa situação que já foram profetas de Deus, profetizas de Deus, já foram ativos na obra do Senhor, mas hoje estão como ossos sem tendões, sem vida, achando que são alguma coisa, mas que na verdade a batalha já foi perdida há muito tempo. Esta é a nossa palavra que nós deixamos para você hoje. Seja um profeta como Ezequiel no vale, observador, atento e só fale na hora que Deus lhe perguntar. E só profetize na hora que Deus ordenar, dizendo: profetiza sobre esses ossos, profetiza aos quatro ventos, para que o Espírito venha e esses ossos reviva para a glória de Deus. Medite nessa palavra hoje que a gente deixa para você, meu amado ouvinte. Que você tenha uma ótima noite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.